Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Graça ao nosso bom Deus, que mais uma vez, pela sua fidelidade, pela sua graça, está nos concedendo mais uma vez, sempre estarmos reunidos no nome de Jesus, como a igreja santa do Senhor Jesus, que Ele comprou com o seu precioso. E na ocasião nós queremos continuar a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Por isso nós viemos aqui essa noite para fazermos isso. Amém? Abramos nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nossa leitura vai ser do versículo 5 ao versículo de número 13. Nós vamos para a segunda parte da oração dominical de Jesus com o tema Como Jesus nos ensinou a orar. Texto que corresponde a Mateus, capítulo de número 6, versículos a serem lidos do versículo 5 ao versículo de número 13. Como Jesus nos ensinou a orar. Amém? Leiamos. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui a nossa leitura. Vamos pedir a iluminação do Santo Espírito, fazendo uma oração. Senhor Jesus e eterno Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia que já nos alcançou nesse dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelos nossos corações que batem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos no teu nome. Obrigado de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Obrigado por essa comunhão em Cristo Jesus. Obrigado por essa santa palavra, onde nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, que a mesma fale aos nossos corações, para que saiamos daqui edificados, transformados e praticantes da tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e visitantes que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam vir porque estão estudando, outros até mesmo trabalhando. Senhor esteja abençoando. E oramos por aqueles que, se porventura voluntariamente decidiu não vir à tua casa, oramos pelo teu Santo Espírito, porque só Ele tem um poder
de convencê-los da necessidade que temos de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Por isso, sei com todos eles e com nós essa noite, onde nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, podeis assentar? Deixo aqui me fazer o reconhecimento dos nossos visitantes, né? Nós temos visitantes hoje. Pelo menos me ajuda aí, Manira. A Tiffany, né? É a filha do falecido irmão Valdevino. Ok. Também queremos dar nossas boas-vindas para o diácono Elielso, primeira vez no culto de doutrina e oração como congregado. Vamos dizer a frase que temos aí? Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Então, queridos irmãos, nós estamos meditando no tema como Jesus nos ensinou a orar. E o objetivo dessa oração dominical de Jesus Cristo é para que nós venhamos aprender a ordem e o coração da verdadeira oração. Por isso que Jesus, aqui na sua oração dominical, ele nos ensina o Sermão do Monte para corrigir 2 erros comuns que estavam acontecendo aqui nesse contexto. O primeiro erro que estava acontecendo está no versículo de número 5, quando as pessoas estavam orando para aparecer. E Jesus ele vai dizer: quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé e nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus aqui ele faz essa correção para quando nós estivermos orando, como estavam esses, querendo aparecer. A segunda correção que Jesus faz quando ele escreve a oração dominical é para corrigir, no versículo de número 7, as orações vazias e repetitivas, onde ele vai dizer: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então Jesus ele corrige a oração para aparecer. E Jesus ele corrige a oração vazia e repetitiva. Então, o Pai Nosso que Jesus escreveu não é apenas para ser repetido, mas é um modelo de oração. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 9, eu estou fazendo uma recapitulação, tá bom? Ele vai dizer assim: portanto, vós orareis assim. Então, quarta-feira passada, nós aprendemos que Jesus, no versículo 9, ele nos ensina como nós devemos orar, onde nós tiramos aqui o ensinamento para nossas vidas. Versículo de número 9, parte A, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Nós aprendemos, quando Jesus está nos ensinando, quando nós falamos Pai Nosso que está nos céus, nós aprendemos que isso significa para nós relacionamento. Relacionamento. Quando nós falamos Pai, nós estamos dizendo que nós precisamos ou temos relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso revela para nós intimidade. Quando diz Pai Nosso, ou seja, revela intimidade. Quando Jesus disse Pai Nosso que está nos céus, isso significa, nós aprendemos quarta-feira passada, a soberania e a majestade de Deus. Pai meu, Pai Nosso que estais nos céus, significa a soberania e a majestade de Deus que está nos céus. Por isso a aplicação foi: oramos com confiança, mas com reverência.
Em segundo lugar, nós aprendemos quarta-feira passada, a segunda verdade, no versículo de número ainda 9, agora a parte B, quando o Senhor Jesus Cristo diz: santificado seja o teu nome. Nós aprendemos que antes de nós pedirmos alguma coisa, nós precisamos adorar a Deus. Por isso que diz: santificado seja o teu nome. E santificar o nome de Deus é reconhecer que, ou melhor dizendo, é reconhecer quem Deus é e de modo como ele deve ser honrado. Ou seja, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu reconheço quem é Deus, um Deus santo, poderoso, e também o modo que ele deve ser honrado. Por isso que a aplicação foi: antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós precisamos adorar a Deus. Porque tem crente que ele entra numa oração e começa logo a pedir, quando não começa a murmurar. Não, Jesus Cristo está nos ensinando que nós devemos santificar o nome dele, e isso é adoração. Terceira verdade que nós aprendemos no versículo de número 10, parte A, quando diz: venha o teu reino. Nós aprendemos aqui que nós temos uma missão, que é o desejo de governar, é o desejo de que o governo de Deus venha sobre as nossas vidas. Jesus ele diz assim: venha o teu reino. Temos uma missão de expandir, no contexto aqui, expandir o reino de Deus no mundo todo. Isso nós aplicamos que orar é alinhar nossos desejos com os propósitos de Deus. Então nós temos desejo, mas precisamos alinhar com os propósitos de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de nós mesmos? Não, né? A resposta ela vem de Deus. E, por último, a quarta verdade, no versículo de número 10, ainda a parte B, o Senhor Jesus Cristo disse assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa verdade aqui quer dizer que nós devemos estar em submissão a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: faça-se a tua vontade, assim como na terra, isso significa para nós que nós devemos ser submissos a Deus. E aqui eu trouxe para os irmãos quando Jesus estava orando no Getsemane, quando ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas adiante da sua oração, ele disse: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Isso quer dizer que Jesus ele se submeteu a Deus. Então, aplicação: confiar que a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. Então, quando nós estivermos orando, nós precisamos estar em submissão, porque a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. Amém? Então, aqui nós vamos dar continuidade para a quinta verdade, como Jesus nos ensinou a orar. E está no versículo de número 11, quando o Senhor Jesus Cristo diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, a quinta verdade é a dependência. O Senhor Jesus Cristo disse: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu quero que os irmãos frisem: dai-nos hoje. Não é amanhã, quinta-feira, não é sexta-feira, não é sábado, domingo, é hoje. Isso significa que nós somos dependentes de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo ele está nos ensinando que todos nós, ao orarmos, precisamos reconhecer que nós somos dependentes dele. Ele está dizendo no versículo de número 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso significa que nós devemos reconhecer que Deus ele é o nosso
provedor diário. O que ele está dizendo? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje, porque tem alguns que oram: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos amanhã, depois da manhã e depois da manhã. Essa aplicação e esse ensinamento é para nós reconhecer que todos os dias, no contexto provedor, tanto físico e espiritual, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu quero ilustrar isso lendo Êxodo capítulo 16, versículo 4. Vocês conhecem esse contexto aqui, que é aquele contexto do maná. Êxodo 16, 4. Ah, tem aí, né? Eu que tenho que procurar aqui na minha Bíblia, né? Tá certo. Êxodo 16, 4. Diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Não é para 5 dias, um mês, um ano, é para cada dia. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então esse contexto aqui é quando Deus ele manda o maná, só que esse maná ele deveria ser recolhido diariamente. Diariamente. Então quando o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a orar, Ele está dizendo para nós que nós dependemos diariamente da sua provisão, tanto no sentido físico, como também no sentido espiritual. No sentido físico, nós dependemos todos os dias, como também no sentido espiritual. Não tem como nós lermos a Bíblia, por exemplo, eu vou tirar o dia de quarta-feira e vou ler a Bíblia para o dia de sexta, eu vou ler a Bíblia para o dia de sábado, não, é dia a dia, porque pão aqui representa para nós tanto provisão física como também espiritual. O que Jesus disse? Que Ele é o quê? Jesus, Ele é o pão da vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que esse versículo aqui em Filipenses, os irmãos estão participando do nosso projeto, eu coloco ele para dizer para os irmãos que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo número 4, versículo 19, Paulo vai dizer assim, ó, quando se trata de nós sermos dependentes de Deus e que Deus ele é o nosso provedor tanto físico e espiritual. Ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Não há necessidade para nós ficarmos ansiosos, desesperados. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma. Todas as necessidades, cada uma. Por exemplo, hoje Ele supriu o meu café, Jesus supriu o meu almoço, com certeza tem janta ali, querida. Vai suprir a minha janta, então é cada uma de vossas necessidades. Isso mostra o qual o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, que nós devemos o que? Ser dependente dEle. Então, dependência diária não é ansiedade pelo amanhã. Que Jesus ele está nos ensinando que nós somos dependentes deles. Então, irmãos, fazendo uma aplicação para nossas vidas, nós precisamos entender que nós temos um Deus grandioso, nós temos um Deus que Ele supriu, está suprindo e vai suprir amanhã cada uma de vossas necessidades.
Por isso que nós não devemos ficar ansiosos ou até mesmo desesperados pelo dia de o amanhã. A palavra do Senhor diz: enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está fazendo o quê? Está dormindo também? Lá no Salmo lá de número 127, né? Enquanto dorme, poxa, melhor a gente... Coloca aí, Igor, Salmo número 127. Ele vai dizer no versículo de número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então não há necessidade de nós vivermos ansiosos, desesperados pelo dia de amanhã. Porque o Senhor é aquele que supre quando nós dependemos da sua provisão. Sexta verdade que o Senhor está nos ensinando a nós orarmos para não sermos repetitivos nas nossas orações, não queremos nos aparecer na nossa oração, está no versículo de número 12. Ele vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Primeira verdade, nós somos o quê? Dependentes. Segunda verdade, nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque o pecado ele rompe a comunhão com Deus. Pecado, ele rompe a comunhão com Deus. O pecado, ele é o muro da separação de nós para com o nosso Deus. Por isso que ele está dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, a ideia aqui que Jesus está nos trazendo, isso ele está nos ensinando a orar, tá bom? E orar é nós confessarmos os nossos pecados. O irmão sabe que pecado tem nome, tá? Pecado tem nome. Porque tem muitas pessoas, ou alguns, oram, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas poderia dizer: Senhor, me perdoa porque eu falei mal do irmão. E a Bíblia diz que não é para falar mal do irmão. Senhor, me perdoa porque eu não perdoei o meu irmão. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Então o pecado ele tem nome. Então o Senhor está nos ensinando que nós precisamos confessar os nossos pecados. 1 João, capítulo de número 8. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui. 1 João 1,7. 1 João 1,7. O Senhor Jesus Cristo diz assim, para nós entendermos que nós precisamos confessar os nossos pecados. Ele vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que o apóstolo João está nos dizendo aqui no versículo de número 10? Nós estamos na luz, como Ele está na luz, e quando nós falarmos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, a ideia aqui é de confissão. Lembra que o apóstolo Paulo diz que nós devemos perdoar uns aos outros porque nós temos queixa uns dos outros? Lembra que a palavra do Senhor nos diz que todos nós ainda somos pecadores?
E se nós somos pecadores, eu não digo com certeza, eu digo com toda a certeza que todo dia nós pecamos, irmãos. Todo dia nós pecamos. Seja por palavra, ações, atitude, mas o certo é que todo dia nós pecamos. E quando nós vamos à presença do Senhor, nós precisamos confessar esses pecados. Nós precisamos confessar esses pecados, porque está dizendo no versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, porque tem alguns que não confessam o pecado, mas se quer dizer, então nós temos pecado. Se confessarmos os nossos pecados, aí nós temos a promessa que Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que o Senhor está nos ensinando quando Ele diz e perdoa as nossas dívidas? O Senhor está nos dizendo que nós precisamos confessar os nossos pecados, mas também nós precisamos perdoar uns aos outros. Ele continua dizendo, no versículo de número 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então isso é confissão para Deus, mas também confissão mediante ao nosso irmão. Por isso que aqui mesmo em Mateus, esse versículo ele é conhecido, mas nós vamos aprender diante dessa parábola. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21 ao 35, Jesus aqui ele vai nos ensinar que quando ele está nos ensinando que ele perdoa as nossas dívidas e nós precisamos perdoar uns aos outros, ele vai nos ensinar por meio dessa parábola, quando ele vai dizer no versículo de número 21, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Ele pergunta. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor chamou-lhe e disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então vocês acompanharam? O Senhor perdoou a dívida dele, ele clamou, o Senhor perdoou. Quando chegou a vez dele, que o outro também clamou, ele não perdoou a dívida.
né? Então isso significa para nós, irmãos, que nós precisamos perdoar uns aos outros mediante a confissão. Mediante a confissão, porque assim como o Senhor nos perdoou, nós também precisamos perdoar uns aos outros. Aplicação: quem foi perdoado por Deus deve perdoar o próximo. Se você foi perdoado por Deus, você precisa perdoar também o próximo. E aqui Jesus, ele não colocou limite sobre o perdão, mas ele colocou que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, confissão de pecado, mas também perdoar uns aos outros. A sétima verdade está no versículo de número 13, parte A, que diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, depois da confissão, agora nós temos o quê? A proteção. A proteção. Não significa que Deus ele tenta, mas que ele nos guarda de todo mal. Nós sabemos que Deus ele não tenta ninguém, mas nós sabemos que Deus é aquele que nos guarda de todo mal, porque o tentador é Satanás. Foi ele que tentou Jesus Cristo ali no deserto. Então, quando estivermos orando, nós precisamos também orar por proteção. O apóstolo Paulo, em 1 Corinto, capítulo de número 10, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. Ou seja, no sentido é Deus, melhor dizendo, no sentido é Satanás que nos tenta. Mas ele diz que Deus ele é fiel para nos proteger. Deus é fiel para nos ajudar quando nós orarmos para que essa tentação venha nos livrar do mal. Por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo no versículo de número 13, parte A, e não nos deixe cair em tentação. Todos os dias nós temos tentação, mas a nossa oração tem que dizer assim: Senhor, não me deixe cair nessa tentação, mas livra-me do mal. Isso quer dizer para nós, aplicando, que aqui nós temos a aplicação, ou melhor dizendo, a proteção, e fazendo essa aplicação, nós só iremos vencer as tentações quando nós estarmos o quê? Vigiando. Então só não basta apenas pedir que o Senhor nos livre de todo mal, porque nós somos tentados se nós não vigiarmos. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Me esqueci, não anotei aqui. Mas os irmãos vão saber, vou dizer aqui. A carne é fraca, o versículo termina assim. Não vão saber? Isso. É isso aí que é o versículo. Dando entendimento que nós precisamos vigiar, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Por isso nós precisamos vigiar. Só mais uma referência. Tiago 1,13. Olha o que o apóstolo Tiago diz aí
Tiago em 13, para nós sabermos que nós precisamos pedir proteção por tentação. Tiago 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Mais uma vez, Deus ele não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então, se nós não podemos ser tentados por Deus, com certeza é o nosso adversário chamado Satanás, que ele nos tenta todos os dias. Por isso que ao orar ao nosso Senhor, nós devemos dizer: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal por meio da vigilância. Então nós precisamos estar vigilantes, porque a tentação ela é diária, mas quando nós oramos para que o Senhor nos livre do mal, nós vamos estar orando por proteção. Em último lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele termina essa oração no versículo de número 13, ainda agora a parte B, quando ele vai dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração dominical termina aqui, tá bom, irmãos? Eu disse para os irmãos e vou repetir. Tá? Então ela termina aqui, porque quando João Ferreira de Almeida ele traduziu a Bíblia, ele colocou os textos, mas a oração dominical ela termina aqui. A Bíblia original ela é direta, não tem capítulo, não tem versículo, ela é direta. Por isso que faz muito necessário se ler o contexto. Então a oração dominical ela termina aqui. Então diante disso, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós temos a oração exaltando o nome de Deus por meio da confiança. Então nós terminamos a oração, Jesus está nos dizendo, nos ensinando a nós terminarmos a oração exaltando o nome de Deus, quando ele vai dizer: pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, toda oração deve terminar glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 13, para nós confirmarmos. Nos diz assim, Apocalipse 5:13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar toda, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é uma oração de exaltação a Deus. Então toda oração ela tem que terminar para a glória de Deus. Irmãos, concluindo essa mensagem, a oração dominical ela nos ensina, primeiro, priorizar a Deus, viver em dependência, orar com fé, submissão e esperança. Deus, ou melhor dizendo, orar não muda Deus, mas muda quem ora. Ou seja, quando nós oramos, quem muda somos nós, porque nós estamos dependentes da oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aqui nós temos aqui o modelo da oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Que Deus nos abençoe.